Ok, só para lembrar que a gente tem 20 minutos de tempo regimental, né? Tranquilo. Pode ficar à vontade tá e bem. Após esse tempo a gente vai abrir para os colegas fazer algumas perguntas, tá bom? Tá bem. Obrigado. Eu me coloco à disposição, presidente, para qualquer esclarecimento que porventura não esteja no ofício que eu trago em nome da equipe da Casa de Passagem. Eu vou ler o ofício que encaminhamos ao vereador Paulo Nunes, né, na condição de presidente da Casa, hoje pela manhã. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Nunes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Cepé. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste esclarecer alguns fatos que equivocadamente foram citados pelos vereadores Ilka Camargo e Laura Ouriques na sessão plenária da última terça-feira, dia 1º de outubro. Os digníssimos vereadores, referindo-se à visita realizada juntamente com o vereador Elcio Teixeira à Casa de Passagem Werther Vargas, no dia 26 de setembro, disseram ter sido barrados na entrada. Fato que gostaria de esclarecer. O que realmente aconteceu foi que, ao recebê-los no portão da instituição, expliquei que estava em reunião mensal com a equipe técnica e monitoras. Diante da manifestação dos mesmos, de que a visita seria no sentido de apurar denúncias recebidas sobre a recente fuga dos acolhidos, apesar de nosso regimento interno determinar que todos os assuntos referentes aos acolhidos são confidenciais e a lei estabelecer que os órgãos fiscalizadores diretos desta instituição são CONDICA, Conselho Tutelar, Ministério Público, Vara da Infância e Juventude e Secretaria de Assistência Social, e os órgãos fiscalizadores indiretos são Câmara de Vereadores e órgãos de segurança pública, devendo estes agendar as visitas de modo a respeitar a privacidade dos abrigados. Portanto, respeitando horários pré-estabelecidos com a coordenação da Casa, a fim de não expor as crianças e adolescentes. Na condição de coordenadora, entendi que a ocasião seria propícia, visto que a equipe estava reunida e os menores não se encontravam na sala onde acontecia a reunião, para que os vereadores tivessem suas dúvidas esclarecidas. Portanto, em momento algum foram barrados por mim ou qualquer integrante da equipe. Fato este registrado em ata assinada pelos edis, que envio em anexo a este ofício. Em determinado momento da sessão plenária, o vereador Lauro refere-se ao fato de que teríamos algo a esconder ou que algo de errado estaria acontecendo na casa. Quero reiterar que nossa equipe é capacitada para o desempenho das funções que exercem, sendo inclusive exigido curso de magistério como escolaridade mínima. As monitoras frequentemente recebem capacitações e orientações no sentido de aperfeiçoar o trabalho. As reuniões de equipe são mensais e contamos com orientação técnica tanto do Poder Executivo quanto Judiciário. Portanto, reitero que a equipe é altamente comprometida e capacitada, contemplando o que rege o artigo 3º do Regimento Interno, que diz que a Casa de Passagem para Crianças e Adolescentes de São Cepé tem como objetivo proporcionar às crianças e adolescentes acolhidos atividades adequadas às faixas etárias e reintegrá-los ao contexto social e familiar, prevenindo ameaças ou violações a seus direitos, orientando-os quanto a seus deveres e buscando prepará-los para o exercício da cidadania em conformidade com o artigo 92 da Lei 8.069 de 90. Quanto às recentes fugas ocorridas, reitero o que foi dito aos senhores vereadores na ocasião. Esta é uma casa de acolhimento. Em momento algum, os abrigados são privados de liberdade, embora vigiada. Ocorre que, segundo o artigo 5º de nosso regimento, o público-alvo da Casa de Passagem Werther Vargas são crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos, sob medida protetiva de acolhimento, sendo dispensado, para tanto, 10 vagas, de acordo com a Lei nº 3.131, de 16 de novembro de 2010, artigo 1º, inciso 2º. Deste modo, trabalhamos tanto com crianças privadas do convívio familiar, por estarem em situação de risco, quanto adolescentes que, infelizmente, colocam em risco o bom funcionamento da casa. Deste modo,
coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Nós encaminhamos este ofício e eu vejo que as meninas, tem algumas monitoras aí, não estão todas, porque nós temos uma em licença maternidade, uma em licença saúde e algumas trocando turno, né? 2 agora entregando turno para a monitora da noite. Mas nós estamos aqui no sentido de esclarecer qualquer dúvida que, porventura, tenha ficado, porque entendemos, na ocasião, que os vereadores tinham saído bastante satisfeitos com a nossa explanação durante a reunião. Então, se algum dos vereadores precisaria de mais algum esclarecimento, desde que não viole o direito de confidencialidade de que as crianças e os adolescentes privam, eu estou à disposição. Colegas vereadores, gostariam de fazer alguma manifestação? Sim. Colega Zilka. Senhor presidente, colegas vereadores, eu não sei se eu usei esse termo, até me desculpem, eu falei que nós fomos mal recebidos, eu não lembro de ter usado barrados. Na verdade... Mas a Câmara registra, então depois a gente pode ver isso. Eu não lembro de ter usado esse termo barrados. Sim, mal recebidos nós fomos. E quero dizer assim, senhora Elisa, o trabalho de vocês, a gente foi lá justamente para saber, porque quando a sociedade nos cobra alguma coisa, e foi nos cobrado na rua muitas vezes, e a gente pensou, vamos até a casa esclarecer a situação. E não é a primeira vez que não nos recebem. Eu e a vereadora Maria, não sei se a casa de passagem, quando tinha outra coordenação, a gente foi até lá e não fomos recebidos. Então, eu não sei, até vou me informar com o doutor Claudinho e alguns advogados, assessoria da Câmara, se a gente pode ou não visitar sem prévio agendamento, porque, justamente como a senhora falou, a senhora estava em reunião com os seus funcionários e a gente depois esclareceu bem a situação. E até ficamos de conversar com a promotora, que hoje fui até a promotoria ali, e ficamos de agendar uma visita, até por causa do rapaz de 17 anos, que tem problema de drogadição e que a gente, na minha opinião, não pode ficar junto com crianças ou adolescentes que não são usuários. Mas que nós fomos mal recebidos, fomos. Eu, na verdade, vereadora Zilka, se lhe recebi mal, lhe peço desculpas, porque nós estávamos em reunião de equipe e eu acredito que em momento algum eu tenha sido pouco gentil, muito pelo contrário, eu esclareci que nós temos um regimento e que as visitas precisam ser previamente agendadas. Inclusive, achei conveniente e registrei na ata que os senhores assinaram de que eu, Elisa Silveira Gonçalves, enquanto coordenadora da casa, tinha decidido por recebê-los, visto que a equipe estaria reunida e mais pessoas poderiam esclarecer as suas dúvidas. Mas existe, e a senhora poderá tirar orientação até com o próprio Departamento das Prefeituras Municipais, sobre a lei que rege as casas de acolhimento, onde as visitas precisam ser agendadas, desde que elas não sejam do Ministério Público, Vara da Infância, Condica, Conselho Tutelar. Então, talvez por isso a senhora, em outra ocasião, já não tenha conseguido efetuar a visita junto com a vereadora Maria. Mais alguma coisa? Colega Lauro? Senhor presidente, vereadores, eu também aqui quero ver, eu vou dizer para a senhora que eu fiquei bastante chateado. Sim. Chateado mesmo com nós, vereadores, a obrigação nossa é fiscalizar. Sim. E nós andamos por toda a cidade, graças a Deus, fomos bem recebidos lá, nós não fomos bem recebidos. A senhora disse que não podia receber só com ordem, né? Aí eu fiquei, olhamos um para o outro, ficamos encabulados ali. Porque nós, afinal, os vereadores, nós temos eleito para fiscalizar. Exatamente, vereador. Então, eu fiquei chateado, a nossa turma ficou chateada, porque nunca aconteceu uma coisa dessa com nós aqui. E nós, vereador, nós ia no poder público, aqueles dias, se a Flávia não vai lá, a senhora não tem recebido nós. A senhora telefonou para a Flávia, não, para receber eles. Não, vereador, o senhor então, a senhora, não sei se a senhora não está sabendo bem também, que eu não entendo bem também, eu não tenho estudo.
Eu sou analfabeto, mas eu sei o que está certo e está errado. Eu até fiquei bastante sentido, porque nós tínhamos convidado os vereadores, nós saímos e tudo para os lugares aqui, serão bem recebidos e tudo, mas não sabia que lá tem isso aí, né? Então, nós queremos saber que outra vez a gente... Né, eu fiquei bastante chateado, sinceramente, estou bastante chateado. Eu falei para meus colegas aí, o colega Veltri que ele disse, não, vocês vão lá ver. Eu falei que o pessoal está cobrando para nós ir lá ver isso que está acontecendo, que eu fiquei preocupado também, ó. Tem aquelas pessoas, né, que esse rapaz grande que tem lá, isso até eu disse para vocês lá, será que não era bom uma pessoa, eu não sei também, né, uma pessoa maior, um homem aqui, se essa pessoa lá, uma hora, dá um insulto nele lá, e vocês são mulheres, né, nós fomos para ajudar, não para... que a senhora não vai pensar que nós somos assim para querer aparecer ou não. Isso aí não, nós fomos para ver se alguma coisa que eles vão poder fazer, nós vamos fazer. Nós vereadores é para isso aí. É isso aí, então é isso aí. Não, vereador, em momento algum nós pensamos em retaliação, de modo algum. Não. Eu só quero deixar registrado que eu acredito ter sido bastante educada quando recebi, tanto que me pareceu que vocês saíram bastante satisfeitos com a conversa que tivemos, mas quem abriu o portão fui eu, muito pelo contrário, quando eu liguei para a Flávia, eu já tinha dito que vocês entrassem, e ela ainda me disse, Elisa, mas por lei não podemos. Aí ela falou com o Condica, e o Condica disse, não, a ocasião, não há problema, desde que a reunião seja interrompida e os assuntos em pauta deixados para uma outra situação. No momento foi o que eu expliquei, que existe um agendamento prévio. Eu jamais deixo de receber qualquer pessoa na casa de passagem, mesmo que isso venha em prejuízo do cargo que ocupo. Inclusive, registrei em ata, a cópia está protocolada aqui na Câmara. Eu coloquei eu, Elisa Silveira Gonçalves, enquanto coordenadora, optei por recebê-los. Porque se alguém tivesse que ser penalizado pela Vara da Infância ou pelo Ministério Público por ter recebido uma visita, não seriam as monitoras ou a própria equipe técnica. Foi uma decisão minha com vocês ali no portão. Então, se em algum momento, talvez, vocês tenham se sentido desprestigiados, não foi essa a minha intenção. A casa está aberta, como disse a vocês depois da reunião. Sempre que quiserem fazer algum trabalho, levar alguma sugestão, qualquer pessoa da comunidade é sempre bem-vinda. Só que como nós temos, pelo regimento, a confidencialidade das crianças, a não exposição, nós, inclusive, assim como um exemplo para o senhor, não podemos nem usar uniforme ali. Porque uma das monitoras sai com a criança e a criança, e muito embora a cidade seja pequena, e todos saibam que moram na casa de passagem, evita aquele estigma. Está com a monitora. Então, já houve uma ocasião em que as gurias saíram para fazer um lanche, elas tinham umas camisetas e foi apontado que elas não poderiam. São algumas regras que regem, e eu também, quando cheguei, não sabia de todas, né? E a dúvida eu tirei agora, realmente, com a DPM, com a doutora Marcela, que é uma pessoa, a nossa juíza, que nos visita bastante, inclusive quando ela chegou das férias. Tudo que acontece na casa de passagem é oficiado ao Ministério Público e à segunda vara. Então, ela tinha já em mãos todos os relatórios das fugas. Nós passamos realmente alguns dias sob muita pressão. Tivemos que pedir uma autorização do Poder Executivo para horas extras para as monitoras, porque não tínhamos condições de que posasse só uma. Foi uma das preocupações da vereadora Zilka, né? Mas como, gurias, é muito perigoso. E eu também, pessoalmente, Elisa, tenho entendimento, e o vereador Renato tem trabalhado, tem sido um grande parceiro meu em momentos de dificuldade, de fugas. Eu já precisei recorrer ali à delegacia de polícia e sempre, primeiro, eu ligo a ele. Eu acho que é uma contradição, mas quem sou eu para querer mudar a lei? Enquanto o Conselho Tutelar recolhe da rua um menor de 17 anos, usuário de drogas, já com algumas situações de violência, tira da rua para protegê-lo e coloca dentro de uma casa de passagem onde eu tenho crianças menores do que ele, ali de 10 anos, 11 anos, eu estou colocando em risco as crianças que eu tenho acolhidas e a própria equipe,
porque eu mesma já sofri ameaça deles ali dentro, com faca, ameaça de ser jogada da escada. Então é bem complicado, mas o que estabelece é que eles são menores de idade, dos 0 aos 18. Infelizmente, né? E nós não temos a estrutura para colocá-los separadamente. Agora, assim, no sentido de tranquilizá-los, este menino foi recapturado junto com a menina de 14 anos que evadiu com ele. Ela está na casa novamente, apesar de ser uma menor de idade, já é uma mulher feita, com mais bagagem que muitos de nós. E ele está internado num hospital em São Francisco de Assis, fugiu hoje à tarde. Eu recebi um comunicado de que ele teria fugido. E agora estava saindo para cá e me ligaram que a polícia de São Francisco já tinha recapturado e ele voltou ao hospital. Então, assim, é uma briga constante, uma luta diária. Nós tentando uma vaga de internação para esse menino, porque, graças a Deus, eu tenho ali no regimento uma cláusula que diz que menores usuários de drogas lícitas ou ilícitas não podem estar acolhidos. Então, eu já tenho, graças a Deus, um laudo, um exame toxicológico que atesta que ele é usuário de crack, cocaína, merla, maconha, além do cigarro e do álcool. Só que a gente sabe que o sistema é lento e eu não tenho uma garantia de que do hospital ele vai direto a uma clínica. Enquanto ele está nas clínicas, eu entrei na casa de passagem dia 28 de janeiro, ele já passou por 3 lugares, dos 3 ele fugiu. Aí vocês veem assim, a despesa que é para o poder público, o desgaste de uma equipe que tem que viajar, que tem que buscar, que tem que correr atrás. É bastante difícil, né? Mas não foi isso que me trouxe aqui. O que me trouxe realmente foi esclarecer o que aconteceu. Se por acaso, em algum momento, eu não ouvi a manifestação do vereador Elcio, que estava junto, sentiram-se mal recebidos, eu peço desculpas em nome da minha equipe e deixo aqui o meu pedido que visitem sim a casa. Só basta um telefonema, porque aí a gente já sabe, né? Vamos receber agora, Dia da Criança, várias instituições foram agendar e eu expliquei, né? Podem vir, podem trazer presentes, mas, infelizmente, o contato com as crianças não é permitido somente com uma determinação judicial. Não sei se... Para dizer para a senhora também que nós fomos lá porque foi pedido da comunidade. Sim, claro. Para ver o que está acontecendo lá, que a comunidade quer saber, né? Então, nós fomos bem tranquilos, assim. Sim, não, isso aí ficou muito claro para nós. Eu acho que é um direito da comunidade, só que, infelizmente, nós não podemos levar as informações de dentro da casa para a comunidade. Existe uma confidencialidade estabelecida por lei que rege. Eu já tive um problema uma vez de um assunto que foi comentado fora da casa, um assunto interno, onde eu fui responder judicialmente, né? Até uma sindicância foi aberta porque o assunto vazou, entre aspas, né? Então, assim, nós não temos nada a esconder. É a lei que nos pede que essas crianças sejam protegidas do julgamento público. Eu posso dizer, nós fomos para ajudar, né? Para querer ajudar. Não, vereador, eu entendo e serão sempre. Queremos ajudar, é bom ajudar, porque qualquer ajuda a comunidade cobra de nós, vereadores, aqui, né? Claro. Então, essas pessoas têm que ter mais um pouco de saber as coisas melhores, né? Para não acontecer mais isso aí. Mas eu lhe garanto assim, que muitas vezes, enquanto um menino desses, uma criança dessas está pela rua, a comunidade muitas vezes infelizmente não se mobiliza para ajuda, né? Colega Elcio, a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero me colocar assim, comentar aquilo que eu vi lá e que quando nós chegamos lá, a realidade veio outra senhora, que eu acho que uma Clara que tinha lá, veio até um pedaço, aí voltou e chamou a coordenadora. E aí a coordenadora veio, conversou com nós, e a qual ela nos colocou que não poderia nos receber sem um ofício, entendeu? Um agendamento devido às outras entidades que são superiores à coordenação.
Aí até na hora eu disse, não, então nós deixamos para outro dia, entendeu? E marcamos para outro dia. Mas aí ela foi, não, para um pouquinho, eu vou lá falar com as colegas que estão ali reunidas, estou com a reunião de todas, e deixa eu ver se eu consigo fazer a reunião com vocês. Tá. Aí ela foi lá e em seguida veio e disse, vamos fazer a reunião. Inclusive a Flávia, a secretária, assistente social, vai estar aqui conosco. Tá? Com quem ela falou pelo telefone, se foi com o Condica, aí eu não posso dizer. Tá? E aí entramos, entendeu? Fomos bem recebidos na entrada, tudo, ela mandou nós entrar, entendeu? Até houve, perdoa os colegas vereadores, um pouquinho de exagero, entendeu? Na forma que foi colocada. E aí nós entramos, sentamos, cumprimentamos, estava toda sentada na volta da sala, cumprimentamos de uma a uma, e sentamos. A coisa que a gente viu assim que deu impacto mesmo. Isso aí foi real. Deu impacto, parecia que nós tínhamos chegado para punir, entendeu? Mas aí a dona Zilka começou a explicar, o Lauro explicou, conversamos. Aí no fim eu deixei todo mundo falar, depois eu entrei no assunto e expliquei qual era a nossa função, por que nós ia nas entidades, até comentei que nós tinha 4 vereadores, inclusive a colega Maria participa junto com nós, a gente visitar as entidades. E foi colocado antes que teria a denúncia da fuga do rapaz esse de 17 anos, que inclusive eu comentei que acho um absurdo um rapaz de 17 anos ficar somente com uma pessoa ou uma mulher sozinha dentro de uma casa como ela. Então, eu acho o maior absurdo e mais absurdo ainda ficar com a criança de menor. Tá? Mas aí, no andar dos assuntos, foi todo mundo se soltando e todo mundo conversou, todo mundo dialogou, todo mundo perguntou, entendeu? E, no meu entender, me perdoe os nossos colegas vereadores, a não ser aquele impacto que deu, a gente sentiu na hora, entendeu? Mas depois foi tudo 100%. O que nós quisemos perguntar, elas estavam ali para nos responder, e elas perguntavam para nós alguma coisa, entendeu? Então eu acho que, para que a coisa não saia ninguém prejudicado, nem os vereadores, nem a Casa de Passagem, eu acredito que podemos entender assim, uma má colocação, entendeu? E uma surpresa também, porque nós chegamos lá. Mas fomos bem recebidos. A Flávia conversou muito com nós, inclusive eu dei exemplo, que várias vezes eu fui na secretaria da Flávia, fui recebido, entendeu? Embora a secretaria da Flávia a gente não agenda, mas se nós ir pela realidade, teria que agendar também. A verdade é essa. A gente entra no gabinete do prefeito, entra no gabinete do secretário de Agricultura, porque a gente tem um bom relacionamento, e eles também entendem, entendeu? Mas como eu entendo que a entidade é um órgão que é comandado por outros órgãos, inclusive pelo Ministério Público, eu acho que a direção fez certo. Não estou aqui defendendo só a direção. Ela fez certo que eu, se fosse coordenador, também não receberia. Senão a promotoria iria para cima de mim, que deixaram fazer uma investigação sem a promotoria saber, o Condigas saber também. Tá, pessoal? Então, eu acho que nós temos que terminar esse assunto, entendeu? Acho que está bem explicado, parabenizo a coordenação vir explicar aqui, parabenizo também a preocupação dos vereadores, que é a nossa função, é fiscalizar, entendeu? Mas não podemos generalizar tanto como parece que foi. Eu entendo que eu tive uma resposta satisfatória, tirando só aquela partezinha da surpresa. Aquela ali foi uma surpresa mesmo. O pessoal parecia que estava atenso para saber o que nós queríamos lá naquela hora. Tá, pessoal? Então, eu acho que entendo que nenhum tem culpa, e eu acho que todos nós temos que seguir esse trabalho aí, de parceria, como a gente tem com o prefeito, com os secretários, nós vereadores, até mesmo com as associações, com as comunidades, que é onde nós ganhamos. Quem sabe esse impacto
não vai ser um meio de nós ajudar como vereador, a casa em geral, não o Elcio, não a dona Zilka, não o Lauro, mas a casa em geral, se aproximar mais da casa de passagem e nós prestar um serviço mais amplo, mais em conjunto, entendeu? Que mal foi esse, que quem sabe foi para o bem, para que se nós se acordasse que nós temos que se unir cada vez mais, tá, pessoal? Tá. Obrigado, colega Elcio. Vereador Humberto. Senhor presidente, senhores vereadores, coordenadora da Casa de Passagem, na verdade, eu quero parabenizar o vereador Elcio pela explanação dele. Eu ia colocar alguns pontos aqui da função do vereador. A gente é fiscalizador, foi eleito pelo povo, toda aquela conversa, mas a gente não tem autoridade nenhuma para chegar num lugar e tem que ser atendido. A gente é mais um da sociedade, né? A gente tem que agendar, mas o vereador Elcio foi perfeito na sua explanação, quando disse que o prefeito nos recebe, os secretários recebem, muito mais na boa vontade do que obrigatoriedade, né? E também parabenizar a coordenadora Elisa pela explanação. Acho que também foi um mal entendido, temos que ter muito cuidado de vir na casa explanar o que acontece, né? Daqui a pouco nós temos que ter um pouquinho mais de calma, mas acredito que foi um mal entendido, fácil de ser resolvido, mas mais uma vez parabenizar o vereador Elcio pelo seu pronunciamento. Obrigado, vereador Renato. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero aqui fazer um pedido a todos que paremos de criar monstrengos, né? Hoje em dia, a gente passa na rua e eu falo isso porque eu vejo. Se a gente passa na rua e abana, olha lá exibido, pedindo voto para o ano que vem. Se passa a sério, olha lá que carrancudo, não cumprimenta ninguém. É difícil, né? Eu, inúmeras vezes, já fui na Casa de Passagem, nos seus diferentes lugares, e sempre liguei antes e disse, estou indo aí para ver uma situação policial, eu acho que não custa isso. Eu tenho certeza que não necessitava para tanto, né? E gostaria de pedir aos nossos colegas vereadores que também, porque aqui a gente vê muito, vereador Humberto, pedido de informação, visita, mas só em órgãos municipais. Por que nem um vereador fiscaliza o Ministério Público e o Judiciário? Que tem, sim, os seus problemas e que causam grandes problemas, principalmente para a questão da segurança pública, para a questão da advocacia. Por que ninguém fiscaliza o Ministério Público e o Judiciário com base, órgãos estaduais e federais, com base no nosso município? Por que ninguém fiscaliza a delegacia de polícia que tem inúmeros problemas? Por que ninguém vai lá ver como é que está? Por que ninguém vai na Brigada Militar, que está os policiais trabalhando, dobrando o serviço, o que é um perigo, uma temeridade, e não vem brigadeiro para cá? A gente foi lá agora, já fez documento, foi lá, prometeram de mandaram só temporário, não veio ninguém efetivo presente. Então, eu acho que nós temos que ter essa coragem também de fiscalizar os órgãos estaduais que têm base no nosso município. E eu quero aqui externar, não só na Elisa, mas também no corpo de funcionários lá, a minha confiança. E eu acho que a confiança de todos aí, eu acho que nós precisamos parar de criar monstrengos e confiar no trabalho, e não custa, né, ligar antes ou mandar um ofício e fiscalizar, com certeza, que é o trabalho do vereador, mas tudo dentro da urbanidade. Eu quero manifestar minha confiança no seu quadro lá e, com certeza, cada vez melhor para atender a nossa comunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. O Giovanni Moreira. Também, presidente, acho que os colegas que antecederam já comentaram, gostaria só de fazer um comentário, então, no sentido de parabenizar os colegas que foram até a Casa de Passagem, realmente preocupado pelo anseio da comunidade, que realmente todo mundo estava apreensivo, né? Mas a Elisa também, pela essa tranquilidade, calma que vem até esse plenário aqui, apresentar para nós o trabalho de vocês. Talvez a gente não esteja acostumado com algumas regras que alguns locais são impostos, né? E eu estava falando e eu olhei para o colega Dr. Maninho, né? E pensei assim, tipo, se eu tivesse que um dia fazer uma visita ao bloco cirúrgico, né? Provavelmente eu teria que passar por um regramento de toucas, de vestuários, agenda, tudo mais, né? E lá estão as crianças que talvez a situação delas vulneráveis, passou problemas familiares, que não pode ser expostos para a sociedade. Então, acredito que tem todo esse regramento, mas ninguém errou aqui nesse momento, né? Vocês tiveram humildade, temos que conhecer as partes que talvez houve um pouquinho
talvez daquela visita que às vezes a gente chega e não agendou, e às vezes talvez a pessoa não esteja tão preparada para receber aquele momento, né? Talvez seja isso, né? A gente já sabe que no próximo momento, talvez dê uma ligada no caso, vocês vão estar preparados para receber esta casa lá, e tenho certeza que os vereadores que se dirigem a algum órgão público, tanto estadual, municipal ou qualquer instituição, vai mais no sentido de ajudar, de ver o que está acontecendo e trazer também para a sociedade, tranquilizar a sociedade que está tudo tranquilo, né? Então, essa foi a missão dos colegas, essa é a missão de vocês, e obrigado por estar com a gente nessa noite, Guilherme. Obrigada. Obrigado, Giovanni. Maria, colega. Cumprimentar a senhora Elisa, dizer de parabenizar por vir até essa casa dar as explicações, e dizer que muitas vezes tem fatos que acontecem que vêm de encontro ao anseio de muitos, e quem sabe dos próprios vereadores, e até porque os vereadores têm contato com toda a comunidade, e até para passar para a comunidade de que forma é feito o trabalho na Casa de Passagem. Vereador Werther Vargas, do qual eu tenho muito orgulho, projeto esse de minha autoria para colocar o nome nesta casa daquele que por 20 anos trabalhou gratuitamente como comissário de menores para o nosso município. Ele que não tinha horário para levantar, para sair com uma brigada, para acolher muitas vezes em nossa casa muitos menores e depois encaminhá-los para muitas adoções, que até hoje as pessoas, vereador Luiz Otávio, o senhor sabe muito bem disso, nos falam que têm filhos formados, enfim, que deram grandes alegrias, adoções encaminhadas por Werther Vargas, e por esse motivo eu encaminhei. Eu ouvi atentamente ali que a senhora disse que, claro que o contato com as crianças que estão lá na casa ninguém pode ter. Uma pergunta para a senhora: os vereadores solicitaram contato com os menores que lá estão na data que foram visitar a casa? Não, em momento algum. Eu expliquei, inclusive, na chegada, né, que nós não teríamos essa autorização, porque nem mesmo os pretensos adotantes podem ter este contato sem uma determinação. Eu entendo que a senhora está chegando na casa, né? Iniciou em janeiro e houve um atrito de falta de informações e de, quem sabe, aquele impacto da visita dos vereadores sem avisar, né? E houve de ambas as partes atritos que geraram essa polêmica, que não é tanto uma polêmica. Mas eu sugiro à senhora, que está na direção da casa, eu quero lhe parabenizar, eu acho que essa casa colabora muito com a comunidade, eu sei que muitas vezes até tem crianças de outras cidades internadas, passando pela casa, né? E quem sabe fica marcado, presidente, para que a senhora Elisa, juntamente com a sua equipe, quem sabe com a secretária Flávia, venha até essa casa numa reunião com os vereadores e coloque de que forma é feito o trabalho na casa, enfim, um relato para que os vereadores se interem também de tantas coisas que não têm conhecimento. Dizer ao vereador Lauro que o senhor não é analfabeto, vereador Lauro. O senhor sabe ler, sabe escrever, sabe se pronunciar, sabe falar com as pessoas e tem conhecimento. Cada um de nós, quem sabe, o senhor tenha conhecimento de algumas coisas que nós não temos. Então, ninguém é mais do que ninguém e nem menos. Não bote isso na cabeça, porque o senhor tem condições de estar aqui, o povo votou no senhor e o senhor tem condições sim de estar aqui. Eu agradeço e sugiro que a senhora, eu até pedi desculpas aqueles dias na colocação dos colegas de que foram mal recebidos, pedi desculpa em nome do Executivo, porque represento o Executivo aqui e disse que de que forma nenhuma ninguém é mal recebido, tanto no Executivo nas demais repartições. Mas eu sugiro à senhora que venha até essa casa com a sua equipe, quem sabe com a secretária Flávia, numa reunião bem descontraída, para que todos tenham conhecimento de que forma funciona a Casa de Passagem vereador Werther Vargas, que aí se esclarece e se soluciona todos os problemas. Muito obrigado. Obrigado, colega Eto. Colega Maria, para finalizar aí, depois a gente passa para... Da mesma forma que os meus colegas se manifestaram, Elisa,
no início do nosso mandato aqui, como vereadores de primeiro mandato, ainda conhecendo, né, o trabalho, nós fomos na casa que hoje é a casa, o Centro Municipal do Autista, né, para fazermos uma visita. Fomos muito bem recebidas, eu e a vereadora Zilka, nós fomos bem recebidas na porta, né, na grade ali. E a moça que nos recebeu, ela nos informou que a coordenadora não estava presente e que ela não poderia receber, por tudo isso que tu já falou aí, já citou. E nós, prontamente, né, seguimos, né, a gente não voltou depois para fazer uma visita. Mas como a gente mora numa cidade pequena e a gente acompanha, não precisa, eu não fui na casa, mas sei como é que é o trabalho dentro da casa, né? Até porque a gente conhece. Eu fui conselheira do Condica, sei, né, que tem que proteger, que tem que cuidar para não expor, né, as crianças e os adolescentes. E quero, assim, te parabenizar, Elisa, pelo trabalho que vem desenvolvendo na casa, junto com a tua equipe, né, que eu não conheço. Agora estou vendo ali na plenária algumas das meninas que cuidam lá das crianças, que a gente sabe que não é fácil, né, a gente cuidar dos filhos da gente, muito mais dos filhos que não são impostos para cuidar, né. Fomos informados depois, posteriormente, eu fui até a Secretaria de Assistência Social, falar com a secretária Flávia, não por esse motivo, mas por outras visitas, outras coisas que nos pediram, e ela nos informou já na época que deveria ser agendado. Como o colega Humberto falou, né, imagina se a gente vai chegar em qualquer lugar sem agendar, não tem como, nós temos que ter um agendamento prévio. Então, também a gente vem a tempo, né, trabalhando e buscando, e somos fiscalizadores. Quero dizer para ti também que eu não fui procurada por nenhuma pessoa da comunidade me perguntando alguma coisa a respeito das crianças que tu já citou. Uhum. Então, né, só dizer assim que às vezes a gente interpreta mal as coisas, né? De certa forma, a gente ouve, às vezes, a falta de comunicação, que não foi o caso de vocês. Mas, enfim, né? Quero só desejar a vocês um bom trabalho, né? Que eu sei que a gente busca sempre proteger e defender. E eu, como fui conselheira do Condica, sei bem como é que é a questão de lidar com a criança, com o adolescente. Então, era isso. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Elisa, suas considerações finais aí? Sim. Talvez, assim, só para um último esclarecimento, a surpresa ou talvez espanto pela visita, como citou o vereador Elcio, tenha se dado pelo fato de que a minha equipe já trabalha há muitos anos mais do que eu na casa e nunca tenhamos recebido uma visita sem agendamento prévio. Talvez por isso a surpresa, né, da equipe toda. E, vereador Eto, quanto ao funcionamento da casa, foi uma excelente oportunidade. Aquele dia nós passamos para os 3 vereadores que lá estavam, exatamente como funciona, falamos sobre o nosso regimento, e eles, inclusive, né, comentaram que tinham achado excelente oportunidade, porque nem imaginavam de quantos regramentos nós tínhamos lá. E, apesar de ser um órgão público, ele não é um órgão aberto, né? Temos outros órgãos que nos regem, que nos fiscalizam, e uma lei que determina esta confidencialidade que eu falo. Mas poderemos, sim, eu acho que é uma excelente oportunidade virmos a equipe, que são as monitoras. Atualmente estamos com 8, estamos desfalcadas de 2. E a equipe técnica, psicóloga, terapeuta ocupacional, nutricionista, mais auxiliares de serviços gerais e cozinheiras, porque a casa funciona 24 horas, né?
poderemos, a secretária de assistência, vir e termos mais uma conversa. E aproveito também a oportunidade de pedir aos vereadores que se aproximem mais também. Apesar de nós termos muito auxílio, o poder público não deixar que falte nada dentro da casa, sempre que um bom projeto, uma boa ajuda, um apadrinhamento a um dos acolhidos, é muito bem-vindo. Eu acho que os vereadores também podem ajudar nesse sentido, encaminhando a nós pessoas que queiram trabalhar diretamente com as crianças, fazer ou algum dos vereadores, talvez, apadrinhar uma das crianças. Só uma perguntinha, Elis. Sim, claro. Quantas crianças acolhidas? A senhora disse pessoas que queiram trabalhar diretamente com as crianças? Diretamente, exatamente. Apresentando um projeto à Casa de Passagem, é permitido. A pessoa elabora um projeto de recreação, um passeio, leva até mim, eu faço um ofício à doutora Marcela e as crianças podem sair com alguém ou até mesmo, num horário pré-determinado, estipulado, esta pessoa fazer uma visita. Nós temos os horários de visita. A senhora explicou para os vereadores na oportunidade isso? Não, eu estou agora fazendo um convite. Então tem muita coisa que deve ser passada e deve ser esclarecida. Sim, né? Agora eu lembrei e estou fazendo um convite. O que eu expliquei naquele momento é que eu precisaria de um agendamento, até porque era uma reunião de equipe e nós tínhamos casos bem urgentes a serem tratados, que já citei aqui, né? Quantas crianças tem acolhidas lá hoje? No momento, eu tenho 4 acolhidos. Quantas pessoas trabalham na Casa de Passagem? Nós temos... a nossa equipe são 9 monitoras e a equipe técnica que cumpre são funcionários 8, né? 8 monitoras e quantos da equipe técnica? A equipe técnica são a nutricionista, psicóloga, terapeuta ocupacional que está em licença, uma auxiliar de serviços gerais, uma agente de serviços gerais e uma cozinheira que também está em licença. Da 14, 15 pessoas. Qual foi o limite máximo de acolhidos lá? Nós já extrapolamos o número de 10 que o nosso regimento permite. 17 crianças. Tá bem. Não era isso que eu queria saber. Em relação ao episódio, eu quero só emitir uma opinião muito clara. Me parece que ninguém errou coisa nenhuma. Os vereadores cumpriram sua obrigação em ir até lá. A equipe acabou recebendo da forma que lhe foi possível fazê-lo, e acho que a sua vinda aqui, junto aos vereadores, especialmente os 3 colegas que lá estiveram, se sentiram esclarecidos. Me parece que a coisa andou. Claro que não serve o episódio, né, vereadora Zilke, vereador Lauro, vereador Elcio e vereadora Maria, que entre nós são os que mais visitam as entidades e instituições da cidade, que não sirva esse episódio para esmorecer vocês nas visitas. Ao contrário, claro que um telefonemazinho antes, o agendamento, sempre é oportuno para poder evitar qualquer, daqui a pouco, uma situação assim que possa gerar algum dissabor, né? Mas eu vejo que os vereadores agiram corretamente no sentido de atender o pleito da comunidade. A casa atendeu e agora está aqui dando suas explicações. Me parece que eu convidaria até os colegas vereadores para considerar um assunto encerrado e nós podemos tratar de outra forma. Me preocupa muito ver uma estrutura grande que pode realmente ter um trabalho maravilhoso, quem sabe ampliando através de ações da própria comunidade, como agora a coordenadora aqui nos anuncia, né? Porquanto é um serviço público importante, fundamental, mas que não pode ser entendido como abrigo de pessoas com quase adultos, né, com problema sério comportamental, que coloca em risco toda a estrutura de trabalho e as pessoas, essa equipe toda que lá trabalha. Acho que realmente tem que haver um trabalho muito mais forte. Nós, vereadores, podemos participar desse debate. Claro, e isso, mais uma vez, justifica a preocupação e acredito piamente que esse foi o motivo que levou os colegas vereadores a procurar a casa, no sentido de tentar contribuir, colaborar, ajudar. Nunca, jamais para criar problemas e complicações. Era isso, obrigado. Obrigado, Otávio. Agradecemos a Elisa pela presença aqui e convidamos aqui novamente o vereador Giovanni e o colega Maria para que... Só um momento, por favor. Eu já passei do meu tempo, o vereador Tavinho, em momento algum a gente viu problema, muito pelo contrário. Na despedida, nós agradecemos a visita e nos colocamos à disposição. Eu só vim no sentido de esclarecer
porque assim como houveram as denúncias que os vereadores citaram da comunidade, né, e a gente não tem como evitar, porque as crianças saem, elas vão à escola, elas vão para suas atividades, e a gente corre o risco até de segurar uma criança, machucar e sofrer um processo. Ele não é uma prisão, né? Hoje o menino está preso dentro de um hospital e fugiu, mas eu não vim no sentido nem de me defender e nem de acusar. O sentido, o motivo da minha vinda foi esclarecer um pouquinho sobre o funcionamento, e gostei muito da sugestão de que se marque uma reunião para que os vereadores fiquem efetivamente sabendo da forma como o trabalho é realizado e possamos conjuntamente fazer ações, fomentar ações que venham a contribuir no trabalho da equipe, porque eu estou coordenadora, mas as gurias são todas concursadas e correm sérios riscos. Então, acho que é um caso, como diz o gaúcho, a ser pensado, né? Uma maneira de futuramente, eu sei que isso não é para ontem, mas futuramente, talvez, nós não termos mais crianças pequenas junto com crianças, adolescentes maiores, oferecendo risco a eles. Eu sei que vocês têm outros assuntos, né? E quero agradecer a todos pela recepção, os vereadores. Se ficou, porventura, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Estou sempre na Casa de Passagem pela manhã e algumas tardes. Podem me ligar e serão, com certeza, muito bem recebidos. Muito obrigada. Obrigado, Elisa. Colegas.